Você sabe quem é Jesus? Caro leitor, como nos dias em que Jesus esteve aqui na Terra em carne, ainda hoje existem muitos pensamentos e ideias acerca de quem é Jesus Cristo. Alguns há que creem que ele foi um profeta, um mensageiro de Deus aos homens. Outros o admiram como um filósofo por causa de seus ensinamentos e de sua sabedoria e pela mensagem que ele trouxe, que comovia os corações. A importância desse assunto foi mostrada pelo próprio Cristo quando ele questionou aos seus discípulos sobre o conceito que as pessoas tinham dele. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Mateus 16:13. Em resposta disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus então dirigiu a pergunta aos seus discípulos em particular: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:16-17. O apóstolo Pedro não falou de si próprio nem de sua compreensão humana de quem era Jesus. Sua resposta, segundo o próprio Jesus, foi por revelação divina, ou seja, Deus mesmo lhe deu aquela revelação. Nessa oportunidade, ficou claro que Deus não é conhecido pela razão humana ou pelas interpretações, mas sim por revelação do alto. É importante sabermos que Jesus Cristo é revelado nas Escrituras Sagradas desde o Antigo Testamento, através dos profetas, dos tipos e figuras. Ele está em todas as figuras mostradas no Velho Testamento, tais como a semente da mulher, o cordeiro do sacrifício, a serpente de bronze, a rocha ferida e etc. Sabemos que Jesus é a revelação completa de toda a Bíblia. Ele é o tema central das Escrituras Sagradas. Por isso, Jesus disse: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras, desde o início, dão testemunho dele, como o grande eu sou, o Senhor, o Todo-Poderoso. Os 7 nomes compostos de Jeová se cumpriram em Jesus Cristo. Agora, é verdade que Deus proveu um sacrifício, e aquele sacrifício, mostrado desde Gênesis, Jeová Jireh, era Jesus Cristo. E todos os 7 nomes compostos de redenção se cumpriram perfeitamente em Jesus Cristo. Jeová Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22:14, quando Deus proveu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Jeová Rafa, o Senhor que sara, Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Êxodo 17:15. Jeová Chamá, o Senhor presente está. Ezequiel 48:35. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Juízes 6:24. Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23:1. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33:16. Sim, todos os 7 nomes compostos estavam em Jesus Cristo. E aí está onde todos os tipos e sombras do Antigo Testamento, todos vieram e se encontraram em Jesus Cristo. Ele pagou o preço supremo. Nele, sem dúvida nenhuma, se cumpriram todos aqueles atributos divinos. Ele é o nosso curador, Jeová Rafa. Ele é o nosso bom pastor, Jeová Ra, e etc. Jesus Cristo revelado em todo o Antigo Testamento. Podemos ver Jesus identificado em todas as Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, ele é prefigurado no Cordeiro do Sacrifício, em Moisés, em José, em Samuel, em Davi e assim por diante. Sim, desde o Jardim do Éden já havia a promessa de um justo, a semente da mulher, que viria para pisar a cabeça da serpente. Gênesis 3:15.
Jesus Cristo foi a prometida semente da mulher do Jardim do Éden. Ele foi a palavra manifestada. Cristo foi representado no Cordeiro sacrificado no Jardim do Éden. O grande plano de redenção de Deus, já mostrado desde o princípio, quando o sangue inocente do Cordeiro fez cobertura sobre o homem em pecado. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. No Calvário, Jesus foi ferido e derramou seu sangue. A célula de vida está no sangue. Ali, ele entregou o Espírito para que pudesse tomar a sua justiça e cobrir o culpado. Aí está Cristo em Gênesis, um cordeiro inocente, dando a vida pelo pecador. Jesus foi a palavra que havia sido profetizada. E um dia a palavra se fez carne e habitou em nosso meio. João 1 e 14. Cristo foi mostrado no sacrifício de Abel. Ele tipificou o Filho de Deus pendurado mais além no Calvário, cortado em pedaços por nossos pecados, bradando: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi representado no sacrifício de Abraão. Deus mostrando que ele era Jeová Jirê, que proveu um cordeiro. E quem era esse cordeiro? Jesus, ali, em figura, como aconteceu mais tarde, quando ele subiu ao Calvário como ovelha muda rumo ao matadouro. Cristo, a rocha ferida. Agora, a fim de trazer essas pessoas a alguma água, após elas chegarem lá, esse lugar árido tornou-se um Calvário. E lá Deus disse a Moisés: pegue a vara e chame os anciãos e prossiga, e eu estarei na rocha diante de você. Êxodo 17:6, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:4. Aprimorando o conceito a respeito de quem é Jesus. De acordo com a revelação das Escrituras, Jesus Cristo era mais do que um profeta ou um filósofo. Ele era o próprio Deus encarnado vivendo entre nós. O grande Jeová Deus se revelou em seu Filho, Cristo Jesus. A onipotência foi feita carne e habitou entre nós, caminhou entre nós. Toda a plenitude da divindade estava corporizada nele. Em Colossenses 2:9 está escrito: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O mistério de Deus, Cristo, as 3 dispensações. Os patriarcas sabem que Deus é um. Eles tinham uma compreensão clara acerca da unidade de Deus. Israel era a única nação com uma fé singular em Deus e de acordo com o primeiro mandamento: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. O restante eram nações pagãs, criam em vários deuses. Da mesma maneira, não havia controvérsia entre os apóstolos. Eles conheciam por revelação quem era Jesus. Não foi carne e sangue que lhes revelara, mas meu Pai que está no céu. Jesus Cristo é a pessoa de Deus revelado em 3 diferentes manifestações ou ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 dispensações em que Deus se revelou. Pai, na dispensação do Velho Testamento; Filho, na dispensação cristã, 3 anos e meio; Espírito Santo, na dispensação das eras da Igreja, até que a Igreja redimida seja arrebatada. Em Efésios 4:6, há um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos. Jesus Cristo no Velho Testamento, na forma da coluna de fogo, sobre os filhos de Israel, a mesma luz que derrubou Saulo de Tarso no caminho de Damasco, que lhe disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por todos. Jesus Cristo no Calvário, de braços abertos, suplicando perdão para os pecadores. Em todos. Jesus Cristo hoje, em sua igreja, de acordo com as Escrituras, Cristo era Deus vindo se revelar ao homem. Deus desceu do sobrenatural a algo tangível, a um corpo de carne que poderia ser tocado. Por esta razão, quando Filipe lhe pediu para mostrar o Pai, ele afirmou: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai.
São João 14, 6 a 9. Jesus Cristo foi o tabernáculo de carne no qual Deus habitou. 1 Timóteo 3,16 e primeira carta do apóstolo João 1:1. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. São João 1:18. Jesus disse: não que alguém visse ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. São João 6,46. Jesus provou que ele era mais do que um homem, ressurreto em glória e majestade. João o viu em sua glória e caiu aos seus pés como morto. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1:17. Ali está a Deidade Suprema, o poderoso conquistador, Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 11:17. O grande Criador, São João 1:3 e Colossenses 1:16 a 17. A imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. O Verbo que se fez carne, São João 1:1 e 1:14. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Leão da tribo de Judá, o Cordeiro imolado, o único digno. O batismo apostólico. Conhecendo, pela revelação das Escrituras, quem é Jesus, você não recusará ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, pois é nele que nos identificamos no batismo, a semelhança de sua morte e ressurreição. Colossenses 2:12. Por isso, o apóstolo São Pedro, saindo do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, apregoou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Note que a ordem de Mateus 28:19 estava sendo cumprida exatamente ali. Interessante também notar que Jesus falou para batizar no nome singular, não mandou repetir a ordem. Por esta razão, os apóstolos somente batizaram as pessoas no nome de Jesus Cristo. Aliás, não há na Escritura nenhum registro de pessoa sendo batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Isto porque Pai não é nome, Filho não é nome, nem Espírito é nome. São três ofícios de um só Deus. Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco e Espírito Santo, Deus em nós. O mesmo Deus atuando em três atributos, mas seu nome foi revelado Senhor Jesus Cristo. Deus já houvera dito: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Isaías 52:6. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, lemos: Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Em São Marcos 16, vemos Jesus dizendo: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e etc. Também disse em São João 16:23, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Pode você perceber que somente se expulsa demônios no nome de Jesus? Da mesma forma, os enfermos são curados pelo nome de Jesus Cristo. A oração correta é encerrada em nome de Jesus. Então, por que só o batismo é diferente? E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22:16. Leia também Atos 4:12, Atos 8:16, Atos 10:47 a 48, Colossenses 3:17, Lucas 24:45 e 47, 1 Coríntios 6:11, Tiago 2:7. É importante que você, como uma pessoa sincera, atente para estas verdades que foram mostradas neste áudio. Examine nas Escrituras e veja como é maravilhosa a revelação da palavra.
Seja batizado no nome que é sobre todos os nomes. É um maior privilégio para o ser mortal invocar sobre si o nome do Senhor e honrá-lo. Deus te abençoe. Livreto Editora A Mensagem.